Bom dia, alunos do PIS do curso Lívia Kingman. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a história do Brasil colonial, hoje nós vamos falar... Nossa senhora, abriu uma tela aqui. Hoje nós vamos falar sobre a União Ibérica e sobre as invasões estrangeiras no Brasil colônia. A União Ibérica, o que aconteceu? No ano de 1580, na verdade não foi 1580, 1578, o rei português, o infante Dom Sebastião, ele morreu numa batalha no norte da África contra os mouros, na batalha de Alcácer Alquibir. E aí estabeleceu-se uma crise sucessória no trono português, porque ele não era casado, ele não tinha descendentes. E aí apareceu vários pretendentes a assumir a coroa portuguesa. Era uma das coroas mais importantes daquele momento. Portugal tinha um vasto império colonial que estava lhe dando muitas riquezas. E entre os pretendentes estava o rei da Espanha, Filipe II, tá? A burguesia portuguesa, ela manipulou, ela moveu-se muito para que a coroa lusitana fosse para a cabeça de Filipe II da Espanha, porque a Espanha, nessa época, estava nadando em ouro e prata retirada aqui do continente americano. A burguesia portuguesa, lusitana, imaginou que essa união pudesse lhe trazer benefícios, tá? Foi um dos períodos mais desastrosos da história de Portugal, o período que as possessões portuguesas passaram a pertencer à Espanha. Tá? Chama-se União Ibérica porque as duas nações da Península Ibérica se uniram, as duas coroas pertenciam ao único soberano, Henrique II da Espanha. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma tela para a gente poder conversar sobre isso. Aí, é essa tela aqui que eu quero... É essa tela aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. De vez em quando dá algumas coisinhas mesmo, gente. Gravação é assim mesmo. A União Ibérica, ó, vamos acompanhar esse esquema repetindo, porque eu estou falando todas as aulas com todos os alunos. Não fui eu quem fiz. Eu dou uma navegada pela internet, pego coisas interessantes para vocês. O meu objetivo é facilitar o nosso encontro, que é aula virtual, não é a mesma coisa que presencial. Então, com toda humildade, eu faço isso e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Vamos lá, ó. Dom Sebastião morreu em 1578, conforme eu disse. Assume o poder o cardeal Dom Henrique, que morre em 1580. Era tio dele. Ficou um vago na coroa, na dinastia portuguesa. Quem seria o próximo rei português? Ó, aqui o terceiro quadrinho. Toma o poder Filipe II da Espanha, neto de Dom Manuel. Ele era um primo muito distante de Dom Sebastião Venturoso, mas ele herdou o trono. É claro que ajudou muito a colaboração da burguesia portuguesa para que isso acontecesse. A União das Coroas de Portugal e Espanha, sob o comando de Filipe II, de 1580 a 1640, chama-se União Ibérica. Durante esse período, Portugal e todas as suas colônias ficaram sob domínio espanhol. A causa dessa união foi a questão dinástica provocada pela morte prematura de Dom Sebastião. Aqui, ó, é esse primeiro quadrinho aqui da nossa sequência. Esses slides eu vou colocar no grupo de vocês, para vocês estudarem, mas é bom acompanhar também a página da apostila. A página é a página 66, tá ok? Vamos voltar lá então, vamos colocar aqui outra tela. Eu vou mostrar para vocês agora o tamanho do domínio português sobre o tamanho do domínio espanhol a partir da Península Ibérica. É esse mapa aqui que eu quero que vocês apreciem. Vou dar nele um zoom aqui, para ficar bem grande mesmo. Vamos lá. Ó, toda essa parte amarela são as possessões espanholas a partir da Península Ibérica. Todo esse território está sob domínio de Filipe II. Ó, a Península Ibérica todinha, a riquíssima costa da África. Pelo amor de Deus, desmontem essa ideia de que a África é um continente paupérrimo, é um continente sem riqueza. Isso só vai acontecer depois do
desde o século XIX, parte do século XX, mesmo assim ainda tem muita riqueza lá, tá? Nesse período, Portugal lucrava muito com o comércio de escravos, comércio de marfim, comércio de pedras preciosas, tudo vindo do interior da África, tá? Repare que as possessões portuguesas, os portugueses estavam presentes em todos os continentes conhecidos, tá? Todos, praticamente, todos os continentes que haviam possessões portuguesas e os espanhóis se abarcar isso tudo, se apoderar disso tudo. O que isso tem a ver com o Brasil, professor? Tem muito. Olha aqui, ó. O Brasil pertencia a Portugal, pelo menos parte dele, e essa parte, principalmente o Sudeste açucareiro, o Nordeste açucareiro, uma das regiões mais ricas do mundo, cai na possessão dos espanhóis. Isso vai mudar o mapa geopolítico. O Brasil é muito importante, uma fonte de riqueza muito importante do Império Português. Só que Portugal tinha aliados que a Espanha não tinha. O principal é a Holanda, o principal sócio do açúcar brasileiro era a Holanda, eu já falei isso com vocês. E os holandeses eram inimigos. Calma aí que o celular está querendo tocar, vamos tirar aqui. E os holandeses eram inimigos dos espanhóis, então eles foram alijados, eles foram tirados do negócio do açúcar e vão reagir como? Invadindo o Brasil. O próximo capítulo que nós vamos ver agora, está na nossa apostila também, são as invasões estrangeiras ao Brasil. Deixa eu voltar lá, pegar outra tela para vocês. É essa aqui que me interessa? Vou dar um zoom nela. Tudo isso tem bem explicadinho na apostila de vocês, tá? Não precisa ficar preocupado. E eu vou mandar para vocês esses slides. Aqui estão as invasões estrangeiras ao Brasil. Eu não vou colocar aqui data, o local certinho, porque isso para um aluno de PIS nenhum não é tão relevante. O que você tem que saber é o seguinte, que o fato de agora o Brasil pertencer à Espanha, tá, a partir de 1580 até 1640, muda a geopolítica toda na área. O Brasil ganha inimigos que antes ele não tinha. Os primeiros a invadir o Brasil foram os franceses, ó, a França. Eles tentaram fundar 2 colônias no Brasil. A França Antártica foi a tentativa de fundar no Rio de Janeiro uma colônia de franceses calvinistas, que deu errado, e a França equinocial foi em São Luís do Maranhão. O forte de São Luís do Maranhão foi feito pelos franceses, em homenagem ao rei Luís da França. Todas essas 2 tentativas francesas foram rechaçadas pelos brasileiros. Os franceses questionavam muito o Tratado de Tordesilhas. Eles não aceitavam o fato de as terras descobertas por portugueses e espanhóis terem sido divididas entre eles e chancelados pelo Papa Alexandre II no Tratado de Tordesilhas, de 1494. Então, eles questionavam muito isso. Os ingleses eram mais tímidos, mas os piratas ingleses vinham muito nos nossos portos, vinham muito nos nossos litorais. Piratas e corsários. Antigamente tinha uma distinção, falava assim, o pirata trabalha por conta própria, o corsário recebe da rainha da Inglaterra, é como se ele fosse um funcionário público. Na verdade, é tudo bandido, tá? Que vinha ao nosso litoral, saqueava embarcações. Eles gostavam muito de cercar embarcações espanholas e portuguesas no Caribe, que ali é lugar obrigatório de passagem para ir para a Europa, e os navios vinham carregados de tesouros, carregados de mercadorias caras, saindo do Brasil, saindo de outras regiões da América. Então, ali que os piratas atacavam. Por isso que tem a expressão Piratas do Caribe, tem até um filme muito famoso, tá? Porque ali o Caribe realmente era uma região ótima, uma encruzilhada ótima para os franceses, os ingleses atacarem os navios espanhóis e portugueses que saíam do nosso litoral abarrotados de riquezas e tesouros. As invasões holandesas são as mais contundentes. Os holandeses, voltando a dizer, eles eram sócios de Portugal no negócio do açúcar. Aliás, eles eram quem mais lucravam. Só que a partir de 1580 eles são expulsos do negócio do açúcar, do Nordeste açucareiro. Por quê? Porque, embora eles fossem amigos de Portugal, eles eram inimigos da Espanha. Como o Nordeste açucareiro agora pertence à Espanha, os holandeses não invadiam. Invadem a Bahia, não dá certo, invadem Pernambuco. Em Pernambuco, eles conseguem ficar
por 25 anos no poder, tá? E é o que nós vamos ver agora na nossa próxima tela, o Nordeste açucareiro sob o domínio holandês. Voltemos para lá, interromper o compartilhamento. Aos poucos eu vou aprendendo a lidar com esse problema, meninos, não é fácil. Aí está um mapa do domínio holandês sobre o Brasil. Ó, a invasão holandesa na Bahia ela durou de 24 a 25, um ano foi frustrada. Agora, aqui no Nordeste, não, 1630 a 1654. Repare que essa segunda data, 1654, ela extrapola a União Ibérica. O Portugal já havia restaurado o seu trono, mas mesmo assim os holandeses não saíram do Nordeste açucareiro. A principal figura relacionada ao domínio holandês ao nosso Nordeste é o Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele era o administrador, um sócio muito rico da Companhia das Índias Ocidentais. Era uma companhia de comércio holandesa que tinha muitos navios, tinha bancos, ela era organizada, era vamos dizer assim, um conglomerado, tinha muita gente importante por trás dela. Maurício de Nassau era um desses sujeitos. Ele veio para administrar o Nordeste açucareiro, e, por incrível que pareça, os sujeitos gostam de Maurício de Nassau. Ele reforma o Recife, ele concede muito crédito aos senhores do engenho, porque a Companhia das Índias Ocidentais era riquíssima e ele tinha acesso a esse capital. Ele dá muito crédito aos senhores de engenho. Ele coloca a liberdade de culto nas regiões dominadas pelos holandeses. E o Nordeste, antes dos holandeses pisarem, tinha muito cristão novo. O cristão novo é judeu convertido à força ao cristianismo, vinha de Portugal fugindo para cá, e eles tinham sempre o que? A Inquisição no seu encalço. Aqui, no período que os holandeses estiveram dominando a região, mesmo porque muitos holandeses eram judeus, protestantes e judeus. Então, a liberdade de culto favoreceu muito aos cristãos novos que tinham aqui no Brasil. A primeira sinagoga da América foi feita em Recife, tá? Primeiro templo de culto judaico foi feito em Recife. Eles concederam muito crédito aos fazendeiros também. Os brasileiros chegaram a gostar dessa ocupação holandesa aqui. Só que a partir de 1653, 54, por aí, começam as guerras de Portugal para resgatar o Nordeste dos holandeses. Tá? Houve muito brasileiro que colaborou com os holandeses nessa ocupação. O mais famoso deles é Calabar. Calabar entrou para a história como um traidor, tá? Era um brasileiro que colaborava com os holandeses. Tá? Mas hoje em dia isso é muito relativizado, porque se nós formos ver friamente, Calabar só estava escolhendo qual ladrão que ia roubar o Brasil. Se era holandês ou português, Calabar preferiu o holandês. Tá? Desse ponto de vista, precisa ser, não pode ser negligenciado. E outra questão também muito interessante é que os brasileiros participaram muito da expulsão dos holandeses, apesar de estarem gostando. Tá? Há quem force a barra, fala que o exército brasileiro formou-se nessa questão aí, tá? Nessa ocasião, na Batalha de Guararapes, na Batalha de Monte das Tabocas, quando os holandeses foram expulsos, porque foi a primeira vez que lutaram juntos índios, negros e portugueses aqui no Brasil. É uma forçação de barra, nós só podemos falar em exército brasileiro organizado, com tropa, uniforme, tudo direitinho, tá? Hierarquia, tá? Armas, dividido, tudo bonitinho, a partir da Guerra do Paraguai, tá? 1864. Não podemos falar nisso antes. Mas há quem force a barra dessa maneira. Os brasileiros expulsaram, então, os holandeses, com a ajuda da frota portuguesa e inglesa, tá? O fato é que após a União Ibérica, Portugal estava um caco, tá? Não foi tão bom quanto eles acharam, tá? A União Ibérica traria muito lucro para Portugal, isso foi um leve engano, isso não aconteceu, tá? Portugal estava com os cofres em frangalhos, tá? Zerados, após a ocupação holandesa no Brasil. Beleza, meninos? Tudo jóia? Terminamos aí.
O Nordeste açucareiro, quando os holandeses são expulsos, eles destroem os engenhos todos, tá? A maior parte deles, canaviais, são incendiados, eles deixam um rastro de destruição. É nesse período que se forma o quilombo de Palmares, nessa região também, os negros aproveitam a desorganização da empresa açucareira, tá? E do fato dos holandeses estavam ocupando para empreender a sua fuga para o quilombo de Palmares. E vira aquela cidade de 32 mil habitantes, que tinha avenida, tinha palácio, fazer comércio com as vilas vizinhas, tá? Vai durar muito tempo o quilombo de Palmares, tá? Hoje em dia, há historiadores que dizem que houve quilombos maior que o de Palmares do Brasil, mas o de Palmares é mais lendário, mais icônico deles, tá? Até pela própria figura do zumbi de Palmares, tá? Que hoje é objeto de muita controvérsia, mas isso é bobeira, é gente racista querendo forçar a barra. A maior questão acerca do quilombo de Palmares é que eles dizem o seguinte: dentro do quilombo de Palmares tinha escravidão. Gente, tinha escravidão dentro da África. Isso não torna a escravidão uma coisa justa. A escravidão é uma coisa desumana. Você mercadorizar uma pessoa, você pegar uma pessoa e comprar e vender e marcar com ferro quente e tratá-la como um animal, isso não é humano, tá? Isso nunca pode ser justificado sob qualquer argumento. Então, hoje em dia, muita gente, a internet tem sido um campo perigoso para isso. Muita gente racista fala assim: no quilombo de Palmares tinha escravidão, então o zumbi não valia nada. Na África tinha escravidão, mas é preciso saber o seguinte: quando o branco pôs o pé na África, a escravidão tomou uma dimensão 1000 vezes maior. Ela foi atrelada ao comércio de grandes escravos, de grande escala de seres humanos. Coisa que havia lá, mas coisa diminuta. Uma tribo batia na outra, escravizava os membros da outra, era assim que acontecia. Agora, atrelar isso ao capital, atrelar isso ao comércio de grande escala, um comércio transatlântico, que vai de um continente a outro, foram os brancos que fizeram sim, tá? Não há como negar isso. Em Palmares havia escravidão, havia. Quando você chegava lá, você era fugitivo, enquanto você não ajudasse a fuga de outros negros, você era tratado como escravo também. Beleza? Mas não era igual na fazenda, onde marcavam com ferro quente, onde cortavam língua, orelha, emparedavam pessoas, tá? Chicotadas, não. Era bem mais grande a questão dos castigos e da violência, tá? Meninos, aí terminamos então essa nossa aula. Deixa eu voltar aqui para a divisão de tela, para a gente poder conversar normalmente. Leia bastante a apostila a partir da página 66, eu estou dando uma colada aqui, vendo a página quieta. Um grande abraço a todos. Esses slides serão enviados no grupo de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Valeu, um grande abraço.